A gente que é do outro lado, entende? A gente vê coisas que a maioria de vocês não vê. Eu estou gostando muito dessa Comerge que está começando. A gente vê coisa tão bonita. É tanta luz. Mas deixa de história. Deixa de história não. A história só está começando e vamos ao que interessa. Eu sou um espírito proveniente de uma colônia muito distante daqui e sou representante do departamento de contação de histórias. Vocês já ouviram falar do departamento espiritual de contadores de histórias? Pois então, eu venho de lá. E venho hoje contar uma história igualmente muito importante. Essa história não é minha. Essa história é da humanidade inteira. E aí, me deram pouco tempo para contar. Por isso precisa de muita atenção de vocês. E preciso também de muita cola. Eu lembrei que eu não terei como contar essa história sozinha, porque ela é muito complexa. Em função disso, eu combinei com alguns amigos espirituais lá, dos contadores de história, e eles virão comigo, tudo bem? Mas eles são muito tranquilos e eles precisam de uma harmonia espiritual muito grande. Posso chamar? Vocês verão que eles são todos serenos. Posso chamar o pessoal? Vem, pessoal, vem! Epa! Então, gente, eu também sou desse setor de contação de histórias, da mesma colônia do meu amigo William, né? E nós vamos contar uma história aqui muito importante, né? E como ele disse, é uma história que não é nossa, é uma história da humanidade. E eu também vou precisar de muita cola. Então, tudo certo aí? Beleza? Todos somos criados muito simples, ignorantes, e com o tempo fomos desenvolvendo as nossas capacidades. E o mesmo vimos acontecer com os primeiros habitantes da Terra. Nessa época, já era possível perceber os primeiros sinais de crença na vida após a morte. Vocês sabiam que os nossos ancestrais antigos já sepultavam os seus entes queridos que morriam? Lá para o Oriente. E por meio da magia, semearam os primórdios da religião.
parecer estranho, mas Emmanuel já nos conta que há mais de 8.000, 9.000 anos, o Mestre Jesus já vem mandando seus mensageiros lá pela região da Índia. E mesmo lá, com tanta antiguidade, as religiões foram se depurando e se modificando ao longo dos séculos. Vocês já ouviram falar dos exilados de Capela? Tem alguém aqui que é de lá? Antes, os ensinamentos religiosos eram passados de forma oral. E os exilados de Capela nos ensinaram a arte da astronomia, da matemática e da escrita. E aí foram criadas e escritas as primeiras obras sagradas. E o Cristo preparou a sua vida, mas não foi de uma hora para outra. Foi ali na região do Egito, no meio do deserto, que ele mandou o seu primeiro grande precursor. Sabe quem? Moisés. Estas são as leis de Deus. Essas leis foram se espalhando de geração em geração. E é claro que nesse vai e vem, ao longo do tempo, num ponto ou no outro, alguém pode ter modificado alguma coisa. Mas a base dos ensinamentos de Deus já estavam plantados. O Mestre Jesus, já tinha preparado essa vida. Acontece que muitas das leis de Moisés eram punitivas. E os homens brigaram. Os homens mataram e fizeram guerra em nome da lei de Deus. Mas depois da guerra, um dia, ele, o guia planetário, veio espalhar a sua boa nova. Ele, o governador da terra, veio trazer por si só a sua mensagem. Ele nasceu simples, numa manjedoura. O nascimento foi como uma comunhão direta do céu com a terra. Novas torrentes de esperança caíram sobre os homens. Jesus na terra foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, como que se há de restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo, e até que o céu e a terra passem, de maneira alguma passará da lei, nem o
só tinta, nem um só iota, até que tudo seja cumprido. Eu me lembro. O Mestre foi a manifestação suprema do amor de Deus na terra. Ele curou, Ele perdoou, Ele amou e nos ensinou tanto. E foi crucificado pelos homens que tanto amou. Mas não pensem que parou por aí. A mensagem dele continua, e continua viva, andando por cá e acolá. Vive? Vive. Onde? A mensagem dele ainda vive. A mensagem do Cristo vive contigo. Onde? Durante séculos, o cristianismo mudou o mundo. Passou de mão em mão, de voz em voz, de alma a alma. E sua propagação não foi fácil, teve muitos obstáculos. Alguns apóstolos tiveram o trabalho de registrar o que tinha ocorrido e escreveram seus evangelhos, que se espalharam pelo mundo inteiro de geração em geração. América, África, Europa, Ásia, Oceania. Ah, pessoal, e põe tempo nisso. Os séculos passaram sem que o Mestre Jesus descansasse na espiritualidade. O cristianismo se espalhou pelo mundo inteiro. Mas, antes de deixar, ele prometeu enviar um amigo, o Consolador prometido, que tudo explicaria e consolaria. Bom, né? Eis que, muito tempo depois, o mundo mudou. Muito. A ciência, a razão, as fábricas, as artes, as cidades cheias de gente pra cá e pra lá andando. Eu discordo. As histórias que as pessoas contavam não cabiam mais na cabeça. Eis que na França, lá pelos 1800, reencarna um homem. Quem é? Muito bem. E esse homem tinha dúvidas muito interessantes. Não posso acreditar que essas mesas têm vida, até que me prove que elas tenham nervos para sentir, pensar, ou ouvidos para ouvir. Eu acredito que isso não seja apenas pontos da carochinha. Vai, duvido. Vai conferir. O senhor Rivaio deve ter ficado com a pulga atrás da orelha. E ficou e foi investigar. Foi quando então ele retirou o véu de sobre um dos maiores mistérios da humanidade. É verdade, existe algo. Nós podemos conversar com aqueles que já se foram. Ninguém mais pôde segurar a nova doutrina de luz. O livro dos Espíritos passou daqui para lá e daqui para lá, e tudo num dia só se esgotou. Tudo com a supervisão do grande Mestre Jesus. Meu Deus, o pessoal gostou. Hoje, todos nós temos contato com as obras de Kardec. Você já leu? Já leu? E se você já leu? Você já amou? Você mesmo já aprendeu a perdoar? Você já aprendeu a pôr em prática tudo que estuda?
Já conhecemos as leis de Moisés, o amor por Cristo, as claridades trazidas por Kardec. Então, o que fazemos disto? O Espiritismo que conhecemos é para ser vivido. É o cristianismo redimido nos corações. Meu Deus, a gente já está acabando o tempo. Gente, a gente não tem mais tempo para contar não. Mas olha só, a história não acaba por aí. Agora ela vai continuar com vocês. Tudo bem? Vocês continuam contando essa história e dando prosseguimento para ela? Coragem, hein? Mas antes, nós temos uma mensagem para entregar. Mas ela não é para ser aberta agora. Pessoal, o tempo está acabando. O tempo está acabando. A contação de histórias já está indo. Estamos indo. Agora que vocês... Peraí, gente. Peraí. Agora que vocês já sabem, já se comprometeram, a tarefa é de vocês. Não se esqueçam da mensagem do Cristo. Não se esqueçam da mensagem